Olá, amigos e amigas. Agradeço mais uma vez pela sua atenção. O título desse vídeo é A Parte que nos compete fazer. Agradeço a Deus pela vida, pelas oportunidades. Agradeço a Jesus pelos exemplos e pelos ensinamentos. A parte que nos compete fazer. É interessante como muitas vezes nos comportamos de maneira incoerente, antagônica mesmo. Reclamamos da desonestidade dos nossos políticos, nos exaltando nos comentários e na indignação, principalmente agora com as redes sociais. Com razão citamos essa ou aquela outra ação mal executada, os descalabros na condução do dinheiro público, a má conduta desse ou daquele gestor, que existe mesmo, lamentavelmente. Mas a gente se esquece de que todos nós somos semeadores. Aquele que semeia, obrigatoriamente vai ter que colher. Então, se nós vemos coisas erradas, que ela nos sirva de lição para que a gente não faça igual. Porque alguns de nós burlamos, por exemplo, a declaração do imposto de renda e justificamos que o nosso dinheiro é muito mal empregado. Em ocasiões específicas, fazemos tentativas de subornar, por exemplo, uma autoridade policial, no argumento de que não merecemos a penalidade que vai nos ser infligida. Existem outros de nós que adulteramos o produto que estamos vendendo, alegando para nossa consciência que qualquer um em nosso lugar faria o mesmo. Nós somos muito rápidos em arrumarmos justificativas para os nossos atos que são errados. Ficamos indignados quando um motorista alcoolizado ceifa vidas de maneira leviana, inconsequente, quando está ao volante. Chamamos e clamamos por justiça de maneira veemente quando vemos alguém inconsequente provoca um acidente por estar dirigindo em alta velocidade ou está em estado de embriaguez. É lamentável mesmo, mas cada um vai pagar pelos atos que cometer. Mas é de nos questionarmos, por exemplo, se aquele que tem o hábito da bebida e vai a uma festa, utiliza-se da bebida e depois pega o carro para ir para casa, será que ele se lembra das possíveis consequências? Não, mas eu tomei um pouquinho só. Mas aqui em nosso Brasil a lei diz que esse pouquinho é proibido. A gente também reclama dos radares que controlam velocidades. Reclamamos das câmaras que nos flagram nos delitos de trânsito. Semáforos existem para controlar o tráfego. E nós temos a impressão de que, quando aparece aquele vermelho virado para nós, ele não representa nada. A gente acaba passando com o sinal vermelho mesmo. E a gente depois recebe a multa em casa e vai reclamar. Não, mas foi uma coisa muito pequena, não estava vindo ninguém. Ora, mas não pode, né? Não pode. É necessário que repensemos quais os pesos e medidas que desejamos para a nossa sociedade, porque será a partir dessa medida que devemos pautar nossas ações. Lei é lei, gostemos ou não, lei é lei. Se nós queremos um trânsito menos violento e mais respeitador, primeiro há que respeitarmos as normas e a legislação. Se suplicamos por pessoas honestas e por uma justiça igualitária, necessário que nossas atitudes sejam coerentes com o nosso discurso. Se a justiça não está sendo igualitária, não é nosso problema, porque aquele que é o autor da ação, ele irá pagar pelas consequências dos seus atos. Então, se vemos coisas erradas, que estas sirvam para nós de exemplo para que nós não façamos o mesmo. E não para que façamos o mesmo, na justificativa de que o outro faz. No dizer de Jesus, é necessário que sejamos efetivamente o sal da terra. O sal, sabemos, através do estudo, da história, ele era utilizado, na época de Jesus, como o conservante dos alimentos. Ou seja, ele conservava algo essencial
para a nossa vida material, que são os alimentos. Que possamos fazer a diferença com o nosso proceder na sociedade que vivemos. Nós temos que ser a diferença. Estamos aqui para ser a diferença. Quando eu digo isso, não estou dizendo eu ser a diferença. Estou querendo dizer nós todos. Cada um de nós dizer para si mesmo: eu vou ser a diferença. Vou fazer melhor. Não vou repetir os erros que eu tenho visto. Pensemos que, se pautarmos nosso viver apenas no fazer aquilo que nos convém, aquilo que nos beneficia, sem atinar com as consequências, sem pensar sobre o próximo, nós seremos insípidos, sem sabor. E se o sal for insípido, com que se irá salgar? Perguntou-nos Jesus. Ele não irá, naturalmente, cumprir o seu objetivo, que é o de conservar, então, o alimento. Se nós não fazemos mais do que a nossa obrigação, se nós não pautarmos a nossa vida por fazermos um pouco mais, nós iremos demorar muito para sermos aquilo que Jesus disse que é necessário que sejamos. Ele disse: somos a luz do mundo. Afirma-nos Jesus. Imprescindível que nossa luz resplandeça diante dos homens, ou seja, que nossas boas ações façam a diferença no mundo em que vivemos. Habitualmente esperamos que alguém modifique o mundo, altere as regras da sociedade, aniquile a injustiça. Raras vezes, entretanto, nos perguntamos: como eu posso fazer isso? Como que nós temos contribuído para que hajam mudanças? Porque eu tenho que ser a mudança. Todos nós temos condições de sermos o sal da terra. Todos trazemos valores nobres na alma para fazê-la brilhar no mundo, modificando suas paisagens. Cabe-nos aceitar o convite de Jesus, quando ele nos disse: seja o sal da terra, seja a luz do mundo. Que nós possamos fazer a nossa parte, nos decidindo por agir de maneira correta, nobre e honesta. Dessa forma, a terra terá suas paisagens morais modificadas e ficarão mais condizentes com a proposta, os ensinamentos e os exemplos que Jesus nos legou. Então, que nós possamos fazer a parte que nos compete, entendendo que todos nós temos plena condição de fazer mais do que temos feito. Porque se nós achamos que a cruz que está colocada sobre os nossos ombros é maior do que as nossas forças para carregá-la, lembremos-nos de que não foi Deus quem colocou essa cruz nas nossas costas. Foram as nossas ações. Fomos nós, através daquilo que nós fizemos. Mas, como o Pai é bom, como o Pai é misericordioso, Ele não dá a nenhum dos seus filhos mais peso para ser carregado do que as suas forças. Então, a parte que nos compete fazer é plenamente realizável, desde que nos esforcemos para isso, desde que fiquemos esperando que o outro resolva as situações. Porque uma coisa tenhamos certeza absoluta: a modificação do planeta Terra não se dará como um passe de mágica, porque mágica não existe. O mágico, ele é alguém que nos engana através de gestos, porque mágica mesmo ele não faz. Ele não faz nenhuma transformação. E quando a gente diz que ele nos engana, isso é a sua profissão mesmo. Ele nos induz a acreditar em um gesto que ele está fazendo. Mas ele não faz aparecer um ovo, um coelho ou um pássaro num local onde não exista um ovo, um coelho ou um pássaro.
De modo nenhum. Apenas ele nos fez acreditar nisso. E mágica, então, não existe. E para transformarmos o planeta, é necessário trabalho, trabalho, trabalho. Perseverança sempre. E fazemos cada um de nós a parte que nos compete fazer. E isso temos plena condição de fazer. Pensemos nisso. Ao agirmos, ao realizarmos as tarefas que estamos realizando, será que não poderíamos fazê-la melhor? Pensemos nisso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Se puder, inscreva-se em meu canal aqui do YouTube. Se puder, faça comentários também. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz.